de línguas, de idiomas. Muito obrigado, porque ela, ó Deus, é a nossa âncora, ela é a nossa luz, ela é que ilumina os nossos passos. Muito obrigado, porque aquele que guarda a tua palavra, ó Deus, é como árvore plantada junto à fonte dos ribeiros, que jamais murcha, mas no seu devido tempo dá o fruto. Obrigado, Pai, nós exaltamos a palavra do Senhor aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir essa palavra. Glória a Deus. Santo, Santo. Aleluia, Jesus, a tua palavra é fiel, Senhor. E Ele, ó Deus, é a causa, Pai, de nós estarmos de pé aqui nessa noite, Senhor. Porque o Senhor deixou a tua palavra viva, eficaz e verdadeira, Pai, aos nossos corações. Por isso nós também queremos te louvar nessa noite, Deus, em nome de Jesus, com toda a força. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Vamos lá, vamos louvar a esse Deus maravilhoso. E as palmas? Ei! Tu és santo, Jesus. Maravilhoso. Te louvamos, Deus. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É o quê? É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Hey! Só o Senhor pode, Jesus. Só o Senhor tem esse poder. Que a glória é tua, a majestade do Senhor. O governo dessa terra está nas tuas mãos. Aleluia! E é tão profundo. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver. Só Ele pode devolver. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
Aleluia! Se você acredita no que você cantou, dê um brado de vitória. Glória a Deus. Não há outro como tu, Jesus. Essa canção que nós vamos louvar agora, ela expressa exatamente isso que nós estamos dizendo, que não há outro como Jesus. Podem se levantar reis, podem se levantar tantos outros deuses com um D bem minúsculo, mas não há ninguém que se compare com Jesus. Não há ninguém que se compare com a glória de Deus. Reinos, reis, governos, Satanás, os demônios, todos podem tentar se levantar, todos podem tentar atrapalhar o reino do Senhor, mas ninguém compete com Deus, ninguém compete com o Espírito Santo. E é o Senhor, ó Pai, que nós louvamos aqui nesta noite e te pedimos, ó Deus, vem reinar, vem, ó Deus, encher as nossas vidas com teu bálsamo, com teu azeite. E não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és Senhor. Aleluia! Não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, majestoso, vamos, Só tu és outro igual não há,
só Tu és Senhor, Santo, majestoso, majestoso Deus, majestoso, só Tu és Senhor, outro igual não há, só Tu és Senhor, Santo. Tu és santo, só Tu és digno, e Te louvamos, Jesus. Tu és santo, 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 Tu és santo. Mais forte, pode ser? Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Majestoso Deus. Majestoso Deus. Majestoso, só Tu és Senhor, outro igual não há, só Tu és Senhor, Santo. Outro igual, só Tu és Senhor, Santo. E nada vai roubar a glória do Senhor, Deus. Nada se compara contigo, Jesus. A glória do Senhor, ó Pai, a majestade é Tua. O Senhor já declarou, ó Pai, que o Senhor é muito, 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 ó Deus, poderoso, vencendo o inimigo ali na cruz do Calvário, Senhor. Ali quando Ele achou, ó Deus, que Ele poderia Te derrotar, ali quando Satanás achou que poderia, ó Deus, tentar alguma coisa contra o Teu reino, ali o Senhor mostrou, ó Deus, para tudo e todos, ó Pai, que a majestade é somente do Senhor, a glória é só Sua, e o Senhor não divide a Sua glória com ninguém. O Senhor não divide a Sua majestade com ninguém. Aleluia. Santo. Nada vai roubar Tua glória. Nada vai roubar Tua glória. Tudo veio de Ti e tudo volta pra Ti. Nada vai roubar Tua glória. Nada vai roubar Tua glória, tudo veio de Ti e tudo volta pra Ti.
aplaudimos, Deus, te bendizemos, porque nada mais nos importa, Jesus. O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente, Jesus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz, Senhor.
Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo, oh Deus, cada dia mais. Sim, Deus, queremos que seja uma verdade. Em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, Deus, nada mais, nada além de Ti. Glória a Deus. Essa música me fez lembrar quando Jesus está ali no Evangelho de Lucas falando sobre as parábolas, e Jesus está falando sobre o reino de Deus, e ele vai dando vários exemplos. O reino de Deus é semelhante a uma semente que é plantada, o reino de Deus, e aí ele diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola no campo. Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela pérola, porque era uma pérola de grande valor. Uma das características de quem encontrou com Cristo é que ele passa a considerar tudo em segunda importância na vida dele. O reino de Deus, a palavra do Senhor, passa a ser primordial, principal na vida desta pessoa. Que assim o Senhor conserve o nosso coração. Amém? Vamos orar. Ore por nós, Charles, abençoando o momento do dízimo e da oferta. Nos abençoe nesse momento. Amém. Você pode deixar o seu lugar, se assim você for
dizimar, ofertar nessa noite. E nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Glória a Deus. Os irmãos do louvor podem se assentar. Voz bonita, hein, Gustavo? Parecendo locutor de FM, né? Glória a Deus. A sua também, viu, Marcelo? Senão você vai ficar com ciúme, né? Então, aí, como diz o Quirino, aí dá seta, né? Dá seta. Então, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, queridos. Boa noite para todos, mais uma vez. Graça e paz. Bom estar aqui com os irmãos nesse culto de semana, feriadaço, né? E graças a Deus aí, o Senhor Jesus é o padroeiro da nossa cidade aqui, amém? Somente Ele, o único, né? Somente Ele, o único padroeiro da nossa cidade, louvado seja o Senhor. Hoje nós temos aqui a felicidade de estar com os nossos irmãos aqui, o Antônio Carlos e a Cristine, completando 37 anos de casado. Que maravilha, hein? Vocês já multiplicaram isso aí pelos 365 dias do ano, para ver quantos 1000 dias já deu, né? Quantos quilos de sal, hein, Antônio Carlos? Glória a Deus. Queridos, Hebreus 13, 4, diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o seu leito, sem mancha, sem mácula. Então, parabéns, viu? Nós fizemos 30, eu mais a Lorene, então vocês estão 7 anos na nossa frente, né? Deus abençoe, Deus guarde vocês. Vamos orar, né, por eles. Vocês podem se colocar de pé aí, no lugar de vocês. A igreja estenda as mãos. Mais alguém completando aniversário de casamento? Não? Então tá bom. Então, o Brian, viu o Brian com a mão levantada, eu assustei, Brian. Falei assim, eu não estou sabendo que você casou, ué. Né? Vai casar, né, Brian? Amém? Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Pai, muito obrigado pela alegria de ver esse casal que há 37 anos atrás foram no altar, fizeram uma aliança um com o outro de honrar, de amar, de respeitar, em qualquer circunstância da vida. E hoje nós estamos aqui celebrando essa data, celebrando esse aniversário de casamento. Que o Senhor abençoe vocês, Antônio Carlos e Cristine, que o Senhor renove sobre vocês a amizade, a cumplicidade, o respeito, a mansidão, o amor, que o Senhor guarde a vida de vocês, que vocês continuem sendo referencial para os filhos, para os amigos, para os familiares, para nós aqui como igreja. A vida de vocês, o casamento de vocês diz para nós que família vale a pena sim investir. Então nós abençoamos vocês com saúde, com prosperidade, que vocês vivam ainda muitos anos juntos, sempre provando do melhor de Deus sobre a casa de vocês. Que a casa de vocês testemunhem sempre do amor e da graça do Senhor. Sejam felizes como homem e mulher, sejam felizes como pais, sejam felizes como profissionais, que a casa de vocês seja sempre abençoada pela presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir os nossos irmãos, parabéns. Leve ela para comer uma pizza depois do culto.
Hã? Não, você vai pagar para ela. E como eu sei que uma pizza grande é muito para 2 só, eu e a Lorena, a gente se candidata aí com vocês, tá? Tá só nós 2, os filhos não estão aqui, a gente vai junto. Pode se sentar, irmãos, parabéns, viu? Deus abençoe vocês. Queridos, Antônio, tá aí o aviso da semana de oração? Se tiver, coloca isso. Observe essa data aqui, irmãos. Vocês vão deletar ela, tá? Depois o Fábio vai refazer. Ontem eu recebi alguns pedidos de irmãos que estão envolvidos na organização da festa da roça, para a gente jogar a nossa reunião, transferir a nossa semana de oração para depois da festa, porque o pessoal vai precisar de algumas noites para organizar. Então a gente achou melhor, né? Eu achei muito salutar, né, o pedido que foi feito. Então, para domingo que vem a gente já vai refazer aqui. Então vai acontecer a nossa semana de oração do dia 18 ao dia 22 de agosto, tá bom? Certinho? Então marque lá, aí vai ser bem legal nós estarmos aqui nessa semana de jejum e oração. A nossa festa na roça, eu não sei se o vídeo novo está aí, se tiver, Antônio, coloca para mim, por favor, que nós vamos ter uma atração especial na nossa festa da roça. Se tiver, você pode soltar. Eu não sei se é o novo já, que o Fábio fez. Oi? Ah, não está não? Então eu vou só falar, domingo a gente mostra. Nós vamos ter lá na nossa festa da roça o Giuliano e a Tainara. Eles vão fazer a parte da música, do louvor lá para nós. Então vai ser uma bênção ter esse casal abençoado. Eu lembro do Giuliano, menininho, sou amigo de infância da mãe dele. Então eles vão estar lá animando lá a nossa festa na roça, e vai ser um dia bem abençoado. Então você que ainda não deu o nome, dá o nome lá. A gente vai segurar até dia 13, na quarta-feira, tá bom? Aí dá o nome lá e a gente vai estar junto lá no dia 16. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, apenas o versículo de número 32, o versículo de número 17. Jeremias 32, o versículo 17. Eu quero dar continuidade naquilo que nós pregamos domingo. Quem lembra aqui o texto que nós pregamos domingo? Quem lembra? O tema que nós falamos domingo. Domingo nós falamos sobre... Oi? Até quando? Domingo agora? Nós falamos sobre o agir de Deus, não foi isso? Pregamos falando sobre o milagre de Deus. E eu queria falar hoje sobre o sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural de Deus? O agir de Deus. E aí deixa eu ler aqui o texto primeiro, que diz assim, Jeremias 32, 17. Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder,
e com teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Pai, aplica a tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Domingo nós falamos sobre o agir de Deus. Jesus, ele termina de pregar o sermão do monte, e ele desce, ele vai para a casa de Pedro, encontra a sogra de Pedro, enferma, ela está com febre, e ali a gente vai ver Deus agindo na vida da sogra de Pedro. Hoje eu quero falar sobre o sobrenatural de Deus. Eis que eu sou o Senhor de toda a humanidade. Haverá alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Sabe, amados, nós vivemos em um mundo natural, onde tudo parece ter uma explicação lógica e científica. Principalmente quando se trata do campo religioso, as pessoas sempre procuram uma explicação lógica. A ciência, ela está sempre entrando em embate com a religião, com a fé. Eu já vi gente tentando explicar a travessia do Mar Vermelho. Dizem aí os cientistas que onde Moisés atravessou com o povo que saiu do Egito, dizem que era uma parte do Mar Vermelho, onde numa determinada época do ano, o nível da água ficava baixo, e então tinha como as pessoas atravessarem naquele lugar. E aí é interessante que Deus sempre levanta alguém para quebrar a filosofia humana. E aí diz que um pregador disse o seguinte: então o milagre na verdade foi duplo, porque além de Deus fazer o povo atravessar a pé enxuto, fez com que os egípcios morressem com a água na canela, porque morreram todos afogados. Então a gente vai vivendo no mundo natural. Há um tempo atrás agora eu vi um grupo de pesquisadores explicando a questão da sarça ardente. Dizem que lá na Palestina existe uma planta que em determinada época do ano, por causa do calor do sol, ela pega fogo sozinha. Mas o problema não é ela pegar fogo sozinha. O problema é que a sarça pegou fogo, mas ela não se consumia. E a planta que está lá na Palestina, ela pega fogo e ela se consome. Então o mundo sempre tenta viver no natural. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não está limitado às leis da natureza. Ele é sobrenatural, ele opera além do natural, ele opera na nossa vida além da lógica humana, ou seja, fora dos nossos limites ou dos limites do possível. Então eu queria nesta noite aqui, de forma bem sucinta, trazer algumas verdades sobre Deus, que talvez você já esteja cansado de saber, só que a gente precisa estar sempre reforçando as verdades de Deus na nossa vida, porque o diabo tenta nos confundir. Nós não abrimos o culto aqui falando de um pseudo pastor dizendo que a Bíblia contém erro, que a Bíblia não é inerrante, que ela tem erro, ao passo que nós lemos aqui a palavra do Senhor no Salmo 19, dizendo que a lei do Senhor é perfeita. Então o mundo sempre vai tentar tirar a sua expectativa do sobrenatural
para o natural. E todas as vezes que nós vivemos no natural, a nossa tendência é fraquejar na fé e confiar no braço forte do homem. Então eu quero compartilhar aqui hoje algumas verdades sobre Deus. A primeira delas está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, o versículo de número 37. Olha o que a Bíblia diz: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. A primeira verdade sobre Deus, para nós fundamentarmos a nossa fé, é que Deus é Senhor do impossível. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele derrubou as muralhas de Jericó, Ele curou os cegos com barro, Ele ressuscitou mortos com uma palavra. Sabe, amados, o sobrenatural de Deus não é exceção, faz parte da sua própria natureza, ser impossível. Por isso que nós oramos, porque orar é invadir o impossível. Orar é você sair da impossibilidade humana e entrar na possibilidade de Deus. Isso é oração. Por isso que quando nós temos alguém enfermo no nosso meio, nós dobramos os joelhos e nós oramos. Por isso que quando nós enfrentamos uma dificuldade na nossa vida, nós dobramos o joelho para orar, para falar com Deus. Por quê? Porque nós reconhecemos a nossa impossibilidade, mas confiamos num Deus que torna possível todas as coisas. Firma a sua vida, firma a sua fé no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas. Às vezes, na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia, a nossa tendência é verdade, a nossa tendência é a gente achar que podemos resolver os nossos problemas, seja ele de ordem espiritual, seja ele de ordem financeira, seja ele de ordem física. A gente sempre tem uma quedinha por querer ter o controle na nossa vida, até que num determinado momento Deus diz assim: ah é? Então vamos lá. E aí Deus nos leva a nos quedarmos na presença dEle, crer na possibilidade que Deus tem em todas as coisas na nossa vida. Agora, isto não é uma questão de um ápice na nossa vida, porque vocês já observaram bem como que a gente gosta de viver sempre no frisson das coisas. Eu gosto muito do texto do profeta Isaías, lá no capítulo 40, a partir do verso 30 e 31. E aí o profeta Isaías vai dizer assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Observe o texto, olha o verso 31, pode deixar, Antônio. Observe que o texto, ele não está numa ascendência, o texto está numa descendência, porque o natural da vida é você começar a fazer algo caminhando, e aí você ganha fôlego, você começa a correr, você ganha mais fôlego e você começa a voar. O texto não, o texto ele está numa descendência. O profeta está dizendo assim: voam com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Porque correu uma semana, Miro, aliás, voar uma semana, todo mundo voa. Caminhar, correr um mês, todo mundo corre. Mas caminhar a vida inteira é para poucos. Porque o segredo da vida cristã não é voar. O segredo da vida cristã não é correr. O segredo da vida cristã é a caminhada do dia a dia. Por isso que quando a Bíblia vai tratar sobre a vida cristã, ela não trata como um voo ou como uma corrida, mas trata como uma carreira, como uma caminhada. E aí é que nós vamos descobrir o valor de servir a um Deus que rompe com o impossível, com um Deus que torna possível todas as coisas na nossa vida. Agora, Deus é impossível só num voo? Só numa corrida? Não. No dia a dia, é um casamento. A lua de mel ficou na primeira semana. A metade da lua de mel ficou no primeiro mês. Depois é a caminhada do dia a dia. É o feijão com arroz. E aí de vez em quando é um bifinho lá no casamento. É uma lasanha. É a caminhada. A vida cristã é assim, irmãos. Muita gente acaba abandonando a caminhada com o Senhor porque quer viver só no ápice. Não, viva o dia a dia do cristianismo. E aí você completa uma semana, um mês, um ano, 37 anos de caminhada. Eu estou indo, quando vocês estavam casando, eu estava entrando para o Evangelho. Vocês estão completando 37 anos de caminhada, de vida conjugal. Eu estou completando 38 anos de caminhada cristã. É a vida, é a vida. Por quê? Porque eu entendi que Deus, Ele torna possíveis todas as coisas na minha vida. Mas quer ver uma outra faceta do caráter de Deus, uma outra verdade sobre Deus? Está lá no livro do Gênesis, o capítulo 18, versículo 14. Olha o que Moisés vai dizer acerca de Deus. Gênesis 18, versículo 14, ele diz assim: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Olha outra verdade de Deus. O sobrenatural de Deus age quando o natural falha. Moisés, aliás, Abraão, velhinho. Sara, a Bíblia diz que ela já tinha perdido o costume das mulheres. E aí um dia, Abraão está lá, aparece um anjo, faz uma promessa para ele, que ele seria pai de multidão. Sara está atrás da porta, bisbilhotando a conversa. Ela ouve, ela ri do anjo. O natural não tinha possibilidade mais. Mas o Deus que tinha chamado Abraão para uma missão, era o Deus que agia acima do natural. Quando Abraão e Sara já não podiam ter filhos naturalmente, Deus cumpriu a sua promessa em Abraão. A palavra Abrão, sem o Abraão, a palavra Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidão. Então reuniam ali todos os patriarcas, e ali cada um chegava e falava dos seus filhos, e chegava Abrão, o pai exaltado. Quantos filhos você tem, Abrão? Não tem nenhum.
E aí um dia Deus tira Abrão da sua tenda, leva ele para fora da tenda e fala assim: olha para o céu, vê se você consegue contar as estrelas do céu. Olha para as areias do mar, vê se você consegue contar os grãos de areia. Pois é, Abrão, assim será a tua descendência. Agora você não mais será chamado pai exaltado. A partir de agora você será chamado pai de multidão. Abraão estendeu o nome de Abraão, mas não somente o nome dele, estendeu toda a sua geração. Deus age quando o natural falha. Lázaro estava morto há 4 dias, e Jesus mostrou que nem a morte é limite para ele. É o Deus, irmãos, que você tem a palavra dele na sua casa. É o Deus que você se reúne para servi-lo. É esse Deus que você professa para as pessoas. O Deus do impossível. O Deus que age de forma sobrenatural. Mas ele também, uma outra verdade, lá no livro dos Hebreus, no capítulo 11, o versículo de número 1, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. É um versículo até de cor, nós podemos citá-lo, né? Todos nós conhecemos esse versículo de cor. O que diz lá? Hebreus 11:1, sem olhar no telão. Vamos lá? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Qual que é a verdade de Deus sobre a nossa vida? É que Deus manifesta o sobrenatural dele na fé, através da fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, não tem como. Você pode vir na igreja todos os cultos, todos os encontros de casais, você pode vir na igreja todos os encontros de homens, de mulheres, você pode vir na semana de oração que a gente vai ter aqui do dia 18 ao 22, você pode ir na festa da roça, você pode dizimar na igreja, ofertar, você pode dar cesta básica, você pode fazer o que você quiser, mas nada disso vai agradar a Deus se nós não tivermos fé. Olha 1 Coríntios 13, olha 1 Coríntios 13, a gente pode ter amor, a gente pode dar o nosso corpo para ser queimado, a gente pode dar esmola, mas se não tiver o amor linkado à fé, não vai valer de nada. Então Deus manifesta o sobrenatural dele na nossa fé, porque a fé, ela é o canal que nós acessamos o sobrenatural de Deus. A fé é esse combustível. Deus age quando nós cremos. Olha o que João vai dizer no seu evangelho, lá no capítulo 20, abra lá para mim, projeta para mim, João 20, o versículo de número 19, olha o que João vai dizer para nós, aliás, verso 29, João 20, 29, Jesus lhe disse: você creu porque me viu, bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus aparece para os discípulos, e quem não está lá na sala de oração? O Tomé. Está vendo o que dá faltar de reunião de oração? Abre lacuna para falta de fé. Está vendo o que dá você no reunir? Você abre brecha para duvidar daquilo que Deus faz no meio da igreja, no meio das pessoas. Tem gente que está sempre assim, puxa vida, está faltando isso, mas o que tem, ela não aproveita. Então Tomé
não vai na reunião de oração dos discípulos. E quem que aparece lá na reunião de oração? O Jesus. Quando no segundo dia da reunião de oração, o Tomé chega lá e ele fala assim: Jesus esteve aqui ontem. Ele fala assim: não acredito, não acredito. Só se eu ver e tocar. E aí o que acontece? Jesus aparece. E aí ele deixa Tomé tocar no lado dele. Ele mostra as mãos e os pés furados. E aí o que Tomé faz? Solta a maior bravata espiritual que um ser humano pode soltar. Oh Jesus, oh Jesus, que maravilha. E aí o que Jesus fala para ele? Danadinho, porque você viu, você creu. Bem-aventurados que não viram e creram. É aquele ditado, irmãos: depois da onça morta, todo mundo desce para beber água no riacho. O difícil é encarar a onça viva. Por isso a fé, ela é esse canal que vai acessar o sobrenatural de Deus. Agora, se a minha fé é pequena, preocupa não. Porque quando Jesus quis elogiar a nossa fé, Ele não falou que a montanha ali da mineração, Campo Belo do Zé Luísio, quando Ele quis elogiar a fé do ser humano, Ele falou assim: olha, se for de um tamanhozinho assim, do grão de mostarda, tá bom demais. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte da mineração, fazendo propaganda para ele aqui, viu Luciano? Tá? Depois você fala para ele. Aí quando a gente for construir lá na roça, ele manda um caminhão de brita lá. Então, aí você vai falar: mineração Campo Belo, sai daqui. E cai moidinho lá na roça da sede campestre da igreja lá. Um grãozinho de mostarda. Porque a fé, ela é esse canal que acessa os milagres de Deus na nossa vida. Agora, Deus age quando nós cremos, mesmo sem a gente ver. E é o que Hebreus está dizendo: a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam, mas a convicção de fatos que não se veem. Sabe uma coisa que um pregador, ele precisa muito exercitar a fé? Em qual área? Na área de um culto. Você tem a fé que você vai ver a igreja toda repleta de pessoas com o coração aberto para receber de Deus. Você crê que a mensagem que você está pregando, ela não está voltando vazia, mas ela está cumprindo aquilo que apraz ao coração de Deus. Nós estamos toda hora exercitando a nossa fé no nosso dia a dia. É uma verdade de Deus que Ele manifesta o sobrenatural no meio da nossa fé. Uma outra verdade sobre Deus na nossa vida, livro dos Hebreus, capítulo 13, o versículo 8. Hebreus 13, 8. Olha quantas verdades sobre Deus. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A gente via muito esses adesivos nos carros, né? Antigamente até os carros eram crentes, né? Os carros da gente era tudo carro crente, era cheio de adesivo, né? Hoje a gente não põe mais adesivo nos carros, porque a gente fala que os carros ficam feios, né? Mas antigamente não. Antigamente a gente ficava doido para comprar um adesivo para pôr no carro. E vira e mexe a gente via esse adesivo aqui nos carros, né? Dizendo: olha, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e para sempre. Sabe uma verdade sobre Deus, irmãos? É que o sobrenatural dele ainda é real nos dias de hoje para nós. Ele não mudou. Não mudou. Muda, eu canso de falar isso aqui, muda as estações do ano. Agora mesmo o inverno está ficando para trás, e aí vai entrar o outono, né? É primavera? O outono é antes da primavera, não? É a primavera? Ah, então tá. Então vai entrar a primavera, como diz a Vera, né? Deve ser prima dela, né? É a primavera, né? Então, mudam-se as estações do ano. O inverno vai ficar para trás e vai vir a primavera. Depois da primavera vai vir um verão. Depois do verão volta o inverno. O outono? Tem 2 outonos? Eu estou precisando estudar, eu estou precisando estudar geografia, irmãos, tá? Então Deus não muda. Muda-se os governos, eu já falei sobre isso aqui. Muda-se os governos, mas Deus não. Ele continua o mesmo. Os milagres de Deus, olha, nós não somos uma igreja cessacionista. O que é isso, pastor? Nós não cremos que os dons cessaram com o fim dos apóstolos. Nós não cremos que os milagres de Deus se deram por encerrado com o encerramento dos 12 apóstolos. Não. A Bíblia diz que Jesus falou assim: olha, vocês farão obras maiores. Então nós não somos uma igreja que cremos e que pregamos que os milagres cessaram. Não, eles continuam existindo, eles continuam acontecendo na nossa vida. Jesus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Os milagres fazem parte da nossa caminhada cristã. Nós precisamos ter altares de milagres na nossa vida. A gente tem que orar por testemunhos de milagre, de curas, de provisão, de libertação. Nós temos que orar por milagres de transformação, porque eles continuam acontecendo na nossa vida. O meu filho João Pedro é um milagre de Deus. Não é agora não. Quando ele nasceu, que ele tinha um mês de vida mais ou menos, e ele começou, tudo que ele amamentava, ele voltava, e nós levamos ele numa prima minha, pediatra, doutora Rose. Ela pediu um exame dele, estou dando o nome da médica aqui. Ela pediu o exame, nós levamos ele para Lavras. O intestino dele estava invertido. A parte de cima estava embaixo, a parte de baixo estava em cima. E era perigoso o intestino voltar sozinho e dar um chamado nó nas tripas, e ele iria morrer. Ele estava com 1 mês de vida. E nós oramos, nós clamamos. E aí queriam fazer a cirurgia no João Pedro. E nós oramos, nós clamamos. E eu falei para minha prima, doutora Rosa é minha prima. Eu falei assim: nós vamos crer que Deus vai fazer um milagre na vida dele. E ela disse assim para mim: Ordelia, você não pode confundir religião com ciência. E eu disse: eu não estou confundindo, eu estou apenas crendo. 15 dias depois nós fizemos o exame novamente. E não deu mais nada. A parte de baixo tinha voltado para baixo, e a parte de cima tinha voltado para cima.
Então são milagres. A gente tem um Miro aqui que é um milagre de Deus. A gente tem a Marcela que é um milagre de Deus. A gente tem milagres. A nossa caminhada, sabe, uma das coisas mais lindas na vida de Abraão é que Abraão ia caminhando na sua vida, e à medida que ele caminhava, ele ia fazendo altares. Abraão tinha altares. Quando ele voltava para sua casa, ele via os altares que ele foi edificando ao longo da sua caminhada. A gente tem que edificar altar de fé, a gente tem que edificar altar de milagres. Nós temos que ter um altar de milagre na nossa vida. Agora, para isso, nós precisamos saber dessas verdades de Deus, quem Ele é o Deus que age sobrenaturalmente, Ele é o Deus que age na fé, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que não mudou, o mesmo Jesus que andou lá nas ruas empoeiradas de Jericó, de Jerusalém, de Samaria, o mesmo Jesus que andou nos becos escuros de Jerusalém, é o mesmo Deus que está aqui hoje, operando milagres na nossa vida. A médica mandou eu trancar a matrícula da faculdade do meu filho. Na hora eu entendi assim: tranca a matrícula do seu filho e leve ele para casa para ele morrer. Foi o que eu entendi na hora. Ela não disse isso. E meu filho está aí hoje, formado, 3 anos trabalhando. Eu não arrisco nem a bater uma queda de braço com ele, porque eu acho que eu já perco. Corre 21 quilômetros, faz academia todos os dias, porque Deus age no sobrenatural na nossa vida. Agora, se a gente ficar cheio de nhenhenhen, de mequetrefe, se a gente ficar cheio de encrenquinha, a gente vai perder essa oportunidade de provar do sobrenatural de Deus na nossa vida. Então, às vezes, você está com uma enfermidade em casa, tudo bem, vai lá no médico, não é? Procura, mas olha, dobra os joelhos. Quem sabe o remédio está aqui, quem sabe a cura está aqui, quem sabe a cura está em confiar em Deus. Eu não estou aqui menosprezando médico, não, de forma alguma, mas eu estou incentivando cada um de nós a entender que Deus age ainda de forma sobrenatural, porque senão a gente vai virar uma igreja, a gente vai virar um cristão em que a gente só quer viver de forma natural na nossa vida, e nem sempre as coisas vão se resolver naturalmente não, queridos. Há coisas que se discernem naturalmente, mas há coisas que se discernem espiritualmente. Então pega o que você está aí às vezes precisando. Você está precisando de um milagre na vida financeira, você está precisando de um milagre na sua casa, no seu casamento. Não confia só no natural, não, confia no sobrenatural de Deus. Exerce a sua fé, coloca a sua fé para funcionar, coloca a sua fé para aumentar. É igualzinho a salvação. Tem gente que é salvo e faz assim: ah, beleza, estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A Bíblia fala até sobre a salvação, irmãos. Desenvolvei a vossa salvação. Desenvolva o seu dom, desenvolva a sua fé. E para a gente finalizar, Marcos capítulo 16, o verso 17 e 18. Marcos 16, versículos 17 e 18. A Bíblia diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Eu queria finalizar deixando agora não uma verdade sobre Deus, mas uma missão para nós quanto igreja. Seja um instrumento do sobrenatural. Seja um instrumento do sobrenatural. Engraçado que aqui não está dizendo assim: estes sinais acompanharão os pastores da igreja. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa promessa é para quem? Leu 16. Para quem crê. Para quem crê. Então, se aparecer um capiroto lá perto da sua casa, 2 horas da manhã, e o vizinho sabe que você é crente e vai tocar a campainha da sua casa, não precisa me ligar não, porque eu não sou caça-fantasma nem caça-demônio. A autoridade foi colocada sobre a vida daquele que crê. Você crê? Então você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Estes sinais seguirão aos que crerem. Deus quer usar você, Deus quer usar a mim para manifestar o sobrenatural dele na vida das pessoas. As verdades de Deus, amados, elas estão aí. Deus é Senhor do impossível. O sobrenatural de Deus age quando o natural falha. Deus manifesta o sobrenatural na fé. O sobrenatural ainda acontece hoje, para que tudo isso nos transforme no instrumento do sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos orar. Tem Todd hoje, Toy? Tem? Está acabando o frio, né? Graças a Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, põe a mão no seu coração, irmãos. Fala com Deus aí. O instrumento vai continuar tocando. Eu vou te dar 1 minuto para você orar. Guarde essas verdades sobre esse Deus que você serve. Às vezes Satanás tenta plantar dúvida no nosso coração. A primeira dúvida que foi plantada no coração do ser humano foi no jardim do Éden. Satanás conseguiu colocar dúvida no coração de Eva. Ah, foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo? E Eva caiu bonito na dúvida de Deus, de Satanás lançou no coração dela. Peço ao Senhor para afirmar as verdades dele sobre a sua vida, sobre ele. Alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Tudo é possível ao que crê. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado porque ela nos ensina sobre o Senhor. Ela revela quem o Senhor é. A tua palavra revela o seu caráter. A tua palavra revela o seu poder. A tua palavra, ela afirma quem o Senhor é para nós. Por isso, Pai,
Nós falamos aqui no início, quando nós examinamos as Escrituras, nós vemos o que a palavra testifica do Senhor, e nós queremos sair daqui nesta noite, ó Deus, com o nosso coração cheio de fé, com o nosso coração cheio de certeza, de que não há impossíveis para o Senhor. O impossível é para o homem, o impossível é para o governante, o impossível é para o médico, o impossível é para o remédio, mas para o Senhor não, Pai, porque todas as coisas são possíveis para o Senhor, e nós fazemos esta confissão de fé hoje, que aquilo que tem rondado o nosso coração, gerado em nós um sentimento de impossibilidade, nós rejeitamos em nome de Jesus Cristo e declaramos que é possível sim o Senhor me curar, é possível sim o Senhor transformar o meu casamento, é possível sim o Senhor transformar o meu marido, a minha esposa, o meu filho, é possível sim o Senhor agir na minha vida, porque o natural é do homem, mas o sobrenatural pertence ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos levanta, que nos anima, que nos dá esperança de sabermos que não estamos sozinhos. Leve em paz a nossa vida para casa, e que possamos viver ainda esta semana sobrenaturais do Senhor, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo, e para a vergonha do inferno, e para a nossa alegria, para que ela seja completa, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso lindo para Jesus. Deus abençoe a sua vida. Tem lá um chocolate bem quentinho para a gente acabar de mandar esfriar embora, né? Deus abençoe vocês.